Oi, gente, meu nome é Mariane Shimoda e esse semestre eu estou responsável pelo OCAcast. O OCA é o Observatório do Continente Africano, um grupo de estudos, e esse semestre ele está juntamente com a FAP Play, então além de vocês conseguirem escutar a gente no Spotify, vocês conseguem também ver a nossa interação aqui, os nossos rostinhos lindos, além das fotos e vídeos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Muito bem, é bom lembrar que esse é o primeiro videocast que a gente tem do OCA, né? Então, vocês estão vendo a primeira versão, o primeiro episódio de tudo. Então, nós vamos errar bastante, gaguejar, normal. Espero que vocês até gostem dessa informalidade, porque a proposta agora é essa, né? Que a gente troque um papo mais informal. Mais fluido. Exatamente, para que não fique aquela coisa mais da leitura. Então, muito bem-vindos ao OCAcast, e hoje a gente vai falar sobre o histórico de alguns dos atletas nas Olimpíadas de Paris desse ano. A gente teve alguns feitos muito importantes. Vamos começar então, nós vamos falar na verdade de 3 atletas, e a Mari vai começar falando do primeiro, que é... Professor, você esqueceu disso? Eu esqueci de me apresentar, é isso, né, gente? Bom, eu sou o professor Lucas Leite, perdão, eu sou professor de Relações Internacionais, eu ajudo a coordenar o Observatório do Continente Africano, e essa é uma iniciativa que a gente tem aqui na FAP, junto com os demais cursos de Economia e Administração, do BIA, Business International Affairs, e que vai ficar disponível no FAP Play, igual você falou, e também para quem quiser ouvir no podcast, como sempre. A gente vai discorrer hoje sobre os 3 atletas que tiveram mais destaque, né? Essas Olimpíadas, 3 atletas africanos. Também chamar eles para as outras plataformas digitais, né, professor? Ou seja, eu fiz tudo errado, né? Tem problema. Desculpa, gente. É o primeiro episódio. É o primeiro episódio, né? A gente tá criando essa lógica do roteiro ainda. Então, sim, a Mari muito bem lembrou que a gente tem presença nas redes sociais, no Blue Sky, no Threads. O X não voltou, então enquanto isso a gente tá nessas outras redes, mas quando ele voltar a gente vai continuar nessas redes também, como no Instagram, no TikTok, no Spotify. Então siga a gente em todas as redes sociais, acompanhe os trabalhos do OCA, os alunos, todos os integrantes do OCA, eles são excelentes, eles que produzem todo esse conteúdo, então vamos apoiar nossos alunos, a produção no curso de RI, que é muito interessante falar de África, né? Além disso, a gente mencionar que a gente fez um post falando um pouco sobre o panorama geral, assim, das Olimpíadas, e tá no nosso perfil do Instagram, do OCAcast, que a gente falou um pouquinho sobre. O primeiro atleta que a gente pensou aqui em mencionar foi o Letsie Tebogo. Ele é um atleta de Botsuana. Ele tem apenas 21 anos e ele foi o primeiro medalhista de ouro da seleção de Botsuana, né? Do país, no caso. A gente chamou como velocista de ouro. Ele acabou ganhando a prova de 200 metros em 19,46 segundos. E ele superou os 3 favoritinhos, né, não só desse esporte, como muitos outros, dos norte-americanos. Entre esses 3 tem o Noah Lyles, né, que era o grande favorito de muitas provas do atletismo, Sim. né. Um fato emocional que acabou acontecendo é que ele fez a homenagem à mãe dele, né, que faleceu um pouco antes dos jogos começarem. E essa homenagem estava no tênis dele, né, que eram as iniciais da mãe, juntamente com a data de nascimento dela. E ele, além de ter ganhado os 200 metros, né, e ganhou também o revezamento de 4x400 com os outros atletas, teve esse grande impacto nacional, né? Então, quando ele retornou ao país natal dele, ele teve uma ovação de 30 mil pessoas, 300 mil pessoas, 30 mil pessoas na capital do país, no Estádio Nacional. E teve tanto esse impacto pro país, né? O pessoal ovacionou tanto ele que o presidente acabou declarando um feriado, né, nacional, por conta da vitória dele. Um pouco da história, pra gente ter uma noção assim, faz pouco tempo que ele começou no atletismo, são 5 anos só de treinamento, assim, né, e infelizmente, como grande parte dos atletas, né, no continente africano, ele corria descalço, e ele acredita que esse feito, né, ele ter esse reconhecimento, ganhou a medalha, para levar essa questão de... o continente africano, ele tem que ter esses investimentos, apoio, né? né? Isso. E aí ele fala bastante sobre isso também. A gente também teve as atualizações, né? Desde quando ele ganhou. A gente teve a Liga Diamante em Bruxelas, na Bélgica, né? Ele, infelizmente, não ficou em primeiro lugar, mas ele conseguiu a medalha de prata, né? A sua invencibilidade que a gente fala, ele acabou, né, nos 200 metros, ele acabou perdendo pro bicampeão, o Kenneth Benarek. Também a gente teve, além dessa competição, o Meeting de Roma, que é uma outra competição de atletismo, né? Ele acabou vencendo essa competição de 100 metros.
ele ganhou a medalha de ouro. E aproveitando que ele estava lá na Itália, Já tô lá, ele né? teve um encontro básico, assim, com o Papa, né? Apenas isso. No dia 28 de agosto. E ele falou em uma conferência que era um dos grandes sonhos dele, que ele conseguiu realizar, né? Que é bem interessante você encontrar uma figura tão importante. Você ganha um monte de competições aqui, né? E ainda encontrar uma figura como o Papa, né? Claro, super importante. Acho que ele representa bem, né, o que a gente vê nesses atletas, nessa tentativa de democratizar o esporte, né, que ele falou bastante, no continente africano, que tem questões relacionadas a essa ausência de investimentos, e quando ele tem o Papa recebendo ele, é uma reafirmação disso tudo. Sim. Além disso, ele também foi, em agosto, considerado atleta africano. Então, ele foi dito aqui como o primeiro sprinter, né, que são os corredores de pequenas distâncias, Aham. a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos de Paris, agora. Feito notável, né, muito bom. Eu vou pedir para você falar agora, então, da Kailia Nemur, da Argélia, né, que ela foi pioneira na ginástica artística, em termos tanto da competição dos africanos na ginástica artística, quanto em termos de medalha, né? O que acabou levando bastante, assim, destaque nela, né? Porque ela era, na verdade, uma ginasta da seleção da França, né? Do país sediador. Mas o que acabou acontecendo é que um ano antes da competição, né? De 2024 e 2023, ela sofreu uma lesão, se não me engano, no joelho, que deixou os médicos daqui da seleção preocupados. Então, eles não autorizaram ela a participar Sim. de 2024, que acabou deixando ela bem triste, né? Assim, esperançosa. E aí, o que ela acabou decidindo fazer foi pegar a nacionalidade do pai dela, que é argelino, e acabar honrando e não ficando parada, né? Tipo, não seria nem um ano, né? Seriam 4 anos, né? Um Que ciclo completo, né? Isso. Na próxima, só as Olimpíadas e alguns mundiais ela poderia participar. E aí, ela honrou, né, também poder participar e ela acabou ganhando a medalha de ouro, né? Foram nas barras simétricas, ela teve uma pontuação de 15.700 pontos. Sim. E ela superou as ginastas que são as favoritas, né? As chinesas e as norte-americanas, né? Legal, né? Que essa questão de ela representar o país do pai dela, Argélia, que foi uma colônia francesa, e aí ela vai e ganha da França. Bom, eu achei que isso aí tá Tipo, uma melhor que... reviravolta, Exatamente, sim, também melhor que achei. roteiro de filme. Sim. E falando em roteiro de filme, né, e de questões de reviravoltas e mudanças drásticas, eu vou trazer a terceira atleta, que é a Imane Kelf, da Argélia, que é uma lutadora de boxe, que ela luta já há alguns anos, ela não tem tanta experiência ainda, tem, se não me engano, acho que em torno de 6 anos, né, 7 anos que ela tá lutando. Pouco tempo que nem o Tebogo, né? Exato, né, se a gente for pensar, é pouco tempo de competição para já estar competindo nas Olimpíadas. Ela compete na categoria até 66 quilos, que é o peso médio, e ela venceu a medalha, ela conseguiu a medalha de ouro. Ela foi a vencedora, né, dos Jogos Olímpicos na categoria dela no boxe. Sim. Qual foi a polêmica por trás, né? A gente teve a luta dela contra uma italiana, e a italiana desistiu, né, abandonou a luta aos 46 segundos, e depois disso começaram a pipocar na internet a ideia de que ela, na verdade, não seria uma mulher cis, né? Ela seria uma mulher trans, e por isso ela teria mais testosterona, teria os cromossomos XY e tudo mais. Isso é mentira, né? Ela é uma mulher cis. Ela, obviamente, não atende a certos padrões normativos dos estereótipos de como a mulher deve se vestir, se portar, ser, né? E isso, obviamente, desagradou uma série de pessoas que utilizam esse discurso de ideologia de gênero, que a gente sabe que é uma grande bobagem, para construir essa narrativa contra ela. Ela sofreu muita perseguição na internet, cyberbullying, né, que a gente fala. Até de figuras famosas, né? Que a gente pode falar aqui. Por exemplo... A J.K. Rowling. Ninguém surpreso. E o próprio... Elon Musk, né? Elon Musk. Esse pessoal tá sempre muito bem do lado certo, né? Das coisas, a gente sabe bem. E, na prática, quem tinha levantado a possibilidade dela ser uma mulher trans ou que não correspondesse às necessidades colocadas pela questão do boxe foi a Confederação Internacional de Boxe, que é bom a gente lembrar, né? A Associação Internacional de Boxe foi suspensa pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, por causa de questões de corrupção, falta de transparência, e a gente percebe que faltou transparência, inclusive nisso, né, nessa ideia de acusar ela de algo que ela não é, e não teria problema nenhum se ela fosse uma mulher trans, mas é bom a gente lembrar que na Argélia a gente não tem essas liberdades para pessoas LGBTQIA+, da mesma forma que nós temos em outros lugares. Exato. Então, muito dificilmente ela teria conseguido, inclusive, competir pelo time argelino, né? Foram os presidentes e até o CEO do IBA, né, que é a Associação Internacional de Boxe, que eles disseminaram essas informações, mas nada foi comprovado, nada foi, assim, um resultado concreto que eles colocaram, assim, em cima da mesa, né? Exato. Só foram falas, né?
E o legal é que, bom, ela venceu o ouro, ela saiu vencedora, superou todos esses obstáculos e a gente percebe que isso foi ótimo, pelo menos no sentido de que foi motivação para ela, demonstrando como que esses atletas africanos têm capacidade, têm também presença e assim como os atletas brasileiros, né, que a gente teve Bolsa Atleta no Brasil há poucos anos, se for pensar, há pouco mais de 20 anos. Uma mudança gigantesca de atletas brasileiros vencendo, participando de pódio. A gente percebe que se o mesmo investimento ocorresse também para esses países africanos, países do sul global, isso teria uma participação geral. Bom, gente, esse foi o episódio. Foi muito importante a gente ressaltar os atletas africanos, né, nos feitos aqui da Olimpíada de 2024. E a gente está num ambiente novo, então além de vocês agora escutarem a gente, vocês também conseguem ver a gente. E, professor? É isso, olha só, toda a tecnologia, toda a produção. Onde você tem isso em outra universidade desse país? Ainda mais falando de continente africano, só queria pontuar isso. Pois então, bem. Privilegiem a gente, deem preferência para o nosso conteúdo, compartilhem com todo mundo. E também eu tenho que ressaltar que todo mundo que produziu e ajudou nesse episódio, né? Certo. Então, no áudio, a Júlia Ferrarese, no playout, a Júlia Gitti, na direção de imagem, o João Lucas Ozaki, no roteiro, a Mari Shimoda, na produção, Alziro Tonin, Mikael Roiha e a Júlia Farias, e aqui com vocês, eu e a Mari. Até a próxima!